Salve, mano. Então vambora. A questão é essa, bem tranquila até. E partiu. Vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que os itens, coisas do mundo, existem aquele epsilon zero, né? Que é permissibilidade no meio, permeabilidade. Não lembro o nome que dá pra isso, sempre confundo. Não vou arriscar falar. Mas aí é basicamente a facilidade que a eletricidade tem em passar por um certo meio. Beleza? É basicamente isso. Ou seja, o que acontece? O ar tem um epsilon zero que a gente chama, né? Que é o padrão, o vácuo, né? Perdão. Seria o vácuo. Já a água, por exemplo, a gente fala que a água, ela é 80, essa permeabilidade, né? Essa permissividade, ela é 81 vezes a do vácuo, certo? Se não me engano é a água, mas enfim, o que importa é que essa permeabilidade, ela muda de meio para meio, certo? Ó, 81 vezes maior e tal, a gente não vai precisar saber se exatamente esse 81. Mas só pra vocês entenderem que muda de acordo com o item que está imerso, esse capacitor está imerso, né? Então vamos lá. Capacitância, a gente sabe que ela é dada por epsilon zero vezes área dividido pela distância entre os capacitores, beleza? Porém, vamos lá. Tem um K aqui multiplicando que as pessoas não lembram. Existe um Kzinho multiplicando aqui nessa fórmula. Por quê? Esse Kzinho é aquele 81 ali que eu citei, entendeu? Por exemplo, aqui que é o vácuo, por exemplo, a gente vai considerar o quê? K igual a 1, né? Que é o vácuo, é o padrão. Aqui, qual vai ser esse K? Sendo que, por exemplo, essa permeabilidade no meio ela é 81 vezes maior. O K, nesse caso aqui, seria K igual a 81, entendeu? Ou seja, esse K ele significa isso, é quão maior seria, ou maior ou menor, enfim, é esse meio que está ali imerso, né? Em relação à permeabilidade, permissividade, não lembro. Enfim, aí seria a conta. Então, vamos lá. No caso 1, então, vai ser igual a 1, que é o vácuo, beleza? Vácuo é o ar, enfim, não lembro, perdão. E capacitância C1, beleza? Agora, aqui nesse caso 2, a gente sabe que a capacitância 2 ela é igual ao que então? A K, não sei qual que é esse K, vezes epsilon zero vezes área sobre a mesma distância dzinho. Agora você vai dividir essas duas bombas aqui. Opa. Né, vamos dividir essas duas bombas aqui. Vou juntar aqui. C1 sobre C2 é igual ao quê? Lembrando que C1 sobre C2, capacitância, a gente pode falar que é o quê? É carga sobre o quê? Carga sobre DDP. Concordam? Como o sistema, se a gente for olhar aqui na foto, está ligada por uma mesma DDP aqui, lembrando, quando carregar as placas, não vai ter corrente elétrica, enfim, ou seja, a DDP nesses dois casos continua sendo U. É sempre U. A DDP ela é constante. A gente pode falar aqui C1 sobre C2 é igual ao quê? Ou seja, as coisas vão cortar, né? Quando você fizer a divisão, vai ficar igual ao quê? Igual a Q1 sobre Q2 é igual ao quê? 1 vezes epsilon zero área sobre Dzinho. Agora vai dividir pelo outro. Dzinho dividido por K. Pronto. Corta aqui e aqui. Então pronto. Qual é a razão que ele deu entre as cargas? A razão que ele deu entre as cargas é 1 sobre 2. Aqui então a gente descobriu que o quê? Que o K é igual a 2. Ou seja, esse líquido, quando você coloca esse líquido, a permissibilidade, permeabilidade, sei lá, dele é duas vezes a do vácuo. Ou seja, duas vezes a do sem nada, enfim, né? Ou seja, agora que vem o pulo do gato, ok? A gente sabe então que o K é igual a 2, ou seja, C2. Vamos falar então que C2 é igual ao que? Duas vezes epsilon zero área sobre distância, ok? Esse é o C2, beleza? Então vamos lá. Agora, nesse terceiro caso que está o pulo do gato, vamos lá. Esse terceiro caso, ele tá lá no tópicos, ou, enfim, se às vezes você tem algum curso de física, talvez o seu professor ensinou essa parte. Mas ela é bem tranquila, vamos lá. Nesse novo caso, ele disse então que colocou a água até a metade, certo? Ou seja, a água ficou até aqui. Concordam? Beleza, colocou a água até a metade. O que acontece? Quando você tem isso, é bem tranquila essa questão. Você vai pensar o quê?
que aqui você tem um capacitor, nessa parte que você tem um capacitor, nessa parte que você tem outro capacitor, certo? Ou seja, a gente pode transformar esse sistema no que? Por exemplo, seria assim, o capacitor com nada no meio, ou seja, o vácuo no meio, simplesmente o vácuo, né? Aqui nada no meio, e um outro capacitor com água dentro. Entenderam? É como se você cortasse esse capacitor no meio e separasse ele. Ou seja, essa é a nova situação do sistema, entendeu? E quando você tem capacitores em paralelo, você soma ou o quê? Falando de capacitores, a capacitância resultante é igual ao quê? A soma das capacitâncias. Ou seja, a capacitância resultante desse sistema aqui seria o quê? A capacitância resultante desse sistema seria o quê? C1 mais C2. C1 seria a sem nada, C2 seria a outra ali, beleza? Então eu já vou somar aqui. Vai ser então a sem nada. Qual é o K da sem nada? Já vou transformar naquela fórmula, né? Y0 vezes área sobre D. Qual é o K da sem nada? É 1. 1 vezes Y0 vezes área. Porém, qual é a área agora? É A sobre 2. Porém, você concorda que vai ser A sobre 2 nos dois? Então não precisaria disso, mas enfim, vou colocar A sobre 2. A sobre 2. Vamos ver que não vai precisar. E a distância continua a mesma. Rapidinho, só deixa eu interromper. Se fosse o contrário, né? Aqui a gente sabe que ele colocou de cima para baixo. Mas se ele colocasse algum item aqui na frente, né? Aqui, por exemplo, fosse a preenchida de água, você faria a mesma coisa. Só que em vez de separar horizontalmente, você separaria o quê? Horizontalmente, ou seja, ficaria assim. Daí viraria capacitores em série, entendeu? Mas a lógica é a mesma. Vamos lá. Dividido por 2D. Mais. Agora. Eu falei que não vai mudar nada, mas eu acho que vai mudar sim. Colocar área sobre 2, né? A gente tem que ficar esperto, enfim. Mais A. Agora com essa parte de baixo. Qual é o K da parte de baixo? 2. Y0 vezes a área dividido por 2. Dzinho. Entenderam? Então é bem tranquilo. A capacitância resultante vai ficar então aqui. Vai ficar 3 Y0 área sobre 2Dzinho. Então a capacitância resultante, se a gente for ver esse Y0 vezes a área sobre D, é aquele C1, né, que ele deu no início. Quer dizer que é a mesma coisa que 3 meios vezes o C1. Deixa eu ver se tem essa resposta aqui, que às vezes ele colocou em outra. 3 meios de C1, ó. O que tem em 3 meios aqui é de C2, então não é esse. Não é C1, não é C2. Então vamos lá, vamos ter que colocar em função de... Opa! 3 meios de C2 até pode ser, mas enfim, vamos analisar. E aqui 3 quartos de C1 não, é 3 meios de C1. Então ou vai ser B ou D. Então vamos passar para C2, né? Lembrando que por cima a gente já consegue ver a relação entre eles, né? Aqui, ó. Já vamos ver a relação entre C1 e C2. Só pela razão entre as cargas, né? A gente sabe que C1 é igual ao quê? Perdão, C2 é igual a 2 vezes o C1. Então pronto, vou substituir ali embaixo. C1 é C2 sobre 2. Então pronto. C2 sobre 2. Já vou colocar aqui 3 quartos, então. C2, que eu acho que é a letra D, né? 3 quartos de C2. Não, é a letra B. Fechou? Então é isso. Foi mal enrolado aí, se eu fui meio lerdo pra explicar alguma coisa, mas eu acho que é essa a questão, o máximo da questão aí, né? Enfim, o máximo do entendimento que dá pra tirar dessa questão aqui. Aqui, beleza. Também um adendo. Ele falou aqui, ó, com o reservatório vazio e tal, eu já considerei o vácuo e eu chamei aquele K de 1. Porém, se você só chama de K, vai dar no mesmo, sabe? Se você chamar aqui de um K qualquer e aqui embaixo você colocar um K', por exemplo, né, um K' aqui, tipo, vai dar no mesmo, sabe? No caso ali eu achei K igual a 2, mas beleza, você acharia o quê? Você acharia K igual a 2K. 2 igual, K', né, igual a 2K, entendeu? Mas, enfim, eu já prefiro chamar de 1 porque pra não aparecer letra, às vezes você se confunde, fica perdido, fica com medo, enfim. Então é isso, sabe? É isso, tamo junto.